em Romanos capítulo 12, no verso 2, o apóstolo Paulo vai continuar dizendo: não vos conformeis, capítulo 12, verso 2, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos destacar aqui a palavra, o verbo conformar. Paulo, que após dizer aos queridos irmãos em Roma que apresente os seus corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto espiritual, que é o culto racional, que é o culto lógico, o culto de espiritualidades onde a razão prevalece, não um racionalismo bobo, mas a razão de que Cristo é o nosso sacrifício vivo, santo e agradável. Ele diz numa ordem: não vos conformeis com este século. A palavra conformar no original, ela nos dá a ideia de esquema, susquematizo ou susquematizo no grego. Essa palavra só vai aparecer aqui em Romanos 12, 2 e vai aparecer também na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, verso 14, que é praticamente a mesma ideia, como se fosse a explicação desse texto. 1 Pedro 1,14 vai dizer a seguinte forma, a primeira carta de Pedro: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Como filhos da obediência, olha só a palavra, não vos amoldeis, entrar no molde, entrar na forma, entrar na forma. Então essa palavra, não entre na forma com este século, com este aion, que é outra palavra grega, aion, muito falada entre os teólogos, que significa esta era, esse sistema de mundo que agora que vive, este mundo mau, este mundo dominado pelo príncipe das trevas, pelos poderes das trevas. Não vos conformeis com esta era, com esse sistema de coisas. Mas ele diz: mas transformai-vos. Parte do culto sacrificial de corpo, de espírito, de alma a Deus é a transformação. Mas transformai-vos. Essa palavra transformai-vos, ela é uma palavra conhecidíssima para nosso português, porque ela vem da palavra grega metamorfo, que por conseguinte nós a conhecemos como metamorfose, mudança de forma. É a mesma palavra que aparece nas narrativas da transfiguração de Cristo, lá em Mateus no capítulo 17, Marcos capítulo 9, onde Jesus se transfigurou diante dos seus discípulos, a sua roupa foram transfigurados de glória. Essa transformação, essa metamorfose é que Paulo está nos dizendo que nós devemos nos transformar, nos metamorfizar pela renovação da nossa mente, pela renovação. Olha, essa transformação, essa palavra também vai ser encontrada na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, no verso 18, segunda carta de Paulo, capítulo 3, verso 18, que é bastante conhecido diante de todos nós, e diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos o quê? Somos metamorfose, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Estamos sendo transformados pelo quê? Pela renovação da vossa mente. A conversão, a vida diária, a vida de sacrifício com Deus, uma vida em que você tem o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, também requer a sua mente, a transformação, a renovação da vossa mente. A palavra renovação, ela é o mesmo sentido de um novo nascimento, a mesma coisa. A nossa mente tem que ser renovada, tem que ser neonascida todos os dias da nossa vida, enquanto caminhamos com Cristo aqui nessa terra. É a mesma palavra que Paulo utiliza escrevendo ao nosso irmão Tito no capítulo 3, Tito capítulo 3, verso 5, que diz assim:
não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O Espírito Santo que renova para uma nossa nova vida, nós temos que ser transformados pela essa renovação do Espírito Santo em nossas vidas, para que nós para que experimenteis. A palavra experimentar dá a ideia de testar metais. É a mesma palavra que é usada para se testar metais, se testar coisas boas. E quando nós vivemos em uma transformação, em não conformidade com este século, e uma renovação da nossa mente, nós podemos sim testar os metais mais preciosos de Deus, que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é a boa palavra do Senhor, e esse é o nosso podcast de hoje, bem resumido, mas para que a gente tenhamos uma nova vida com Cristo e prosseguimos avante até o dia da sua vinda. No nome de Jesus, que Deus te abençoe.